Até agora, vimos que todas as regras e validações são executadas no cliente em uma base campo a campo, de forma interativa. Embora algumas delas, como as validações de integridade referencial, por exemplo, a validação de ID de categoria, exijam que se vá ao servidor para serem resolvidas. Essas validações são acionadas a partir do cliente e, depois de falharem no servidor, continuam no cliente com as outras. Mas também vimos que, no final desse processo, quando o usuário pressiona Confirm, todas essas regras e validações são executadas novamente no servidor e na mesma ordem, seguidas por essas ações. As duas últimas executadas somente se a anterior tiver sido bem-sucedida. Essas ações são executadas somente aqui no servidor, porque são elas que realmente afetam os dados. Se, em vez de estarmos no modo Insert, estivéssemos no modo Update, a ação na tabela Attraction seria uma atualização. E se estivéssemos no modo Delete, ela seria Delete. Portanto, após a ação Validate, se ela foi bem-sucedida, de acordo com o modo, uma das três possibilidades é executada na tabela. Se o modo for Insert, será dada a ordem para inserir um registro. Se for Update, para atualizar. E se Delete, para excluir. E depois disso, se essa operação na tabela, Insert, Update ou Delete, foi bem-sucedida, o commit é executado. É executado e o resultado é retornado para o front-end. A novidade que apresentamos aqui é que, no nível do back-end, poderemos acionar regras imediatamente antes de cada uma dessas ações, ou imediatamente após cada uma delas. Por exemplo, no instante imediatamente anterior à validação de todos os dados, ou no instante imediatamente posterior. Assim, por exemplo, se disparássemos uma regra imediatamente antes da validação, então ela será executada imediatamente após a validação e o acionamento das regras de todos os campos, e independentemente de ter ocorrido ou não algum erro nesse processo. É que esse momento, onBeforeValidate, é imediatamente anterior à validação completa, ou seja, à verificação de que não houve nenhum erro. Por outro lado, se dispararmos uma regra imediatamente após a validação, ela só será executada se a validação for bem-sucedida. E saberemos outra coisa, que ela será executada imediatamente antes de iniciar a operação no banco de dados, inserir, atualizar ou excluir, o que corresponder ao modo. Portanto, se o modo for Insert, a operação na tabela será Insert. Imediatamente após o AfterValidate. E sem nenhuma ação sendo executada nesse intervalo, temos o BeforeInsert, que ocorre imediatamente antes de solicitar ao DBMS que insira o registro na tabela. Em seguida, ele insere. E imediatamente após a inserção, se ela for bem-sucedida, temos o AfterInsert. Todos esses são conhecidos como eventos de acionamento de regras, pois capturam como eventos esses momentos específicos entre as ações, que permitirão que as regras sejam acionadas nesses momentos exatos e precisos. Para esclarecer, vamos pensar em um exemplo possível. Na transação, tínhamos o identificador com numeração própria, o que nos assegura que, no momento em que o registro for inserido, o banco de dados o atribuirá automaticamente ao número seguinte ao último fornecido. Mas se o usuário, em uma execução anterior, tiver excluído o último registro, ao inserir o novo registro nessa execução, em vez de fornecer o ID do registro excluído, o 3, que é o último, o banco de dados atribuirá automaticamente o número seguinte ao último. O último, o banco de dados atribuirá a ele o seguinte, o que, portanto, resultará em um número ausente, 3. Se quisermos dar sempre o número seguinte ao último em uso efetivo, não poderíamos usar a numeração automática do banco de dados e programá-la nós mesmos. Poderíamos criar um procedimento, implementaremos esse tipo de objeto mais adiante no curso, que poderíamos chamar de getNextID, por exemplo, que, ao indicar a tabela, a acessa e obtém o último ID usado, nesse caso, 2. Adiciona 1 e retorna esse resultado para quem o invocou. Então, escreveríamos esta regra.
em que atribuímos a Attraction ID o resultado da invocação do procedimento, indicando a tabela. Vamos pensar em quando essa regra, escrita dessa forma, será disparada. Ela o fará pela primeira vez no cliente, assim que a transação for inserida, já que a regra atribui valor ao primeiro atributo. E não a condicionamos ao modo, portanto, ela será acionada em qualquer um dos 3 modos. Poderíamos condicioná-la a disparar somente no modo inserir, pois nos outros casos não fará sentido. Portanto, assim que você entrar no modo insert, o procedimento que será executado no servidor, irá para a tabela e procurará o último valor, adicionará 1. E teremos o 3 na tela, antes que o usuário tenha digitado qualquer coisa em Attraction Name. Em seguida, o usuário percorrerá os outros campos e todas as demais validações e regras serão acionadas. E quando o usuário terminar e pressionar Confirm, o servidor repete tudo, em particular essa regra de mapeamento. Portanto, ele executa novamente o procedimento, que novamente consulta a tabela e retorna o resultado 3, que é imediatamente atribuído ao Attraction ID. E o restante das validações e regras correspondentes ao restante dos campos continuam sendo executadas. É possível que algumas delas falhem, portanto, o processo de validação não será bem sucedido e, nesse caso, não continuamos. Voltamos ao front-end para indicar os erros. Então, nesse caso, teremos invocado o procedimento 2 vezes, uma do cliente e outra do servidor. Em vão, pois a inserção não será realizada, pois ela só ocorrerá se a validação for bem sucedida. Um pouco mais eficiente seria disparar essa regra somente no servidor e, se estiver no modo de inserção, sim, mas antes da validação. Condicionar a regra a esse evento ou tempo de acionamento fará com que ela seja executada imediatamente antes da validação geral, que é executada exclusivamente no servidor. Por esse motivo, essa regra, uma vez condicionada a disparar antes da validação, nunca será acionada no cliente. Ela será disparada exclusivamente nesse momento. Mas como esse momento é antes de saber se houve um erro ou não, também não parece ser o momento mais adequado. Não seria melhor fazer isso após a validação? Se pedirmos que a regra seja acionada aqui, on, após a validação, atribuiremos Attraction ID a 3 e imediatamente a inserção do registro na tabela será executada. Outra alternativa, que é quase idêntica, seria acionar a regra on antes da inserção. Aqui não precisamos condicionar if insert, porque isso já está implícito. Essa regra só será acionada se você estiver no modo de inserção e a validação tiver sido bem sucedida, de modo que você esteja prestes a executar a operação de inserção na tabela. Se o modo for outro, ela não será acionada. Então, nesse ponto, o procedimento, que obtém o 3 e o atribui a Attraction ID. Observe que esse é o último momento possível para atribuir valor aos atributos do registro a ser inserido. Pois, após esse momento, o registro será inserido e, depois disso, será tarde demais. Qualquer atribuição aos atributos não terá efeito após a inserção. Aqui, indicamos as 2 possibilidades para o acionamento da regra: if insert on after validate ou before insert. Elas são praticamente o mesmo momento. A diferença é que qualquer regra condicionada a after validate será acionada antes de qualquer regra condicionada a before insert, mesmo que não haja ações automáticas entre elas. Nesse caso, preferimos a segunda alternativa. Semanticamente, é mais claro disparar a regra on before insert antes da inserção em vez de if insert on after validate, mas não há nenhuma diferença importante. Como já vimos, a operação no banco de dados depende do modo. E teremos então o before. Before insert, antes da inserção. Before update, antes da atualização. E before delete, antes da exclusão. Em resumo, esse é o momento mais adequado para atribuir o número desejado ao ID da atração, pois temos certeza de que o registro será realmente inserido imediatamente. E ele não falhará porque a validação já terá sido realizada e terá sido bem sucedida. Por outro lado, imediatamente após o after insert,
temos o before complete, antes de concluir a transação, ou seja, imediatamente antes da operação de confirmação. E após o commit, temos o after complete. Dessa forma, podemos disparar uma regra imediatamente após a operação no banco de dados, mas antes do commit, ou imediatamente após o commit. Em resumo, todas as regras que não estão condicionadas a serem disparadas em nenhum desses eventos do servidor que acabamos de estudar serão executadas no cliente à medida que o usuário percorrer os campos. E imediatamente após a confirmação do usuário, elas serão acionadas novamente na mesma ordem no servidor. E em seguida, as regras condicionadas a esses eventos serão disparadas, e nessa ordem, antes e depois das ações relacionadas aos dados. Aqui mostramos, para simplificar, apenas a inserção, mas, como já dissemos, há também update e update. Vamos enfatizar mais uma vez o que é óbvio nesse esquema. Qualquer regra condicionada a um evento acionador desses será executada exclusivamente no back-end, nunca interativamente no cliente. Deixaremos a análise de uma transação de 2 níveis para outro curso.